Oi, sejam bem-vindos de volta ao canal Sobre Nós, o cantinho mais confortável da internet para conversas profundas. Eu sou a Mônica Sena e hoje nós vamos entender que precisamos fugir urgentemente do 8 ou 80. Então pegue o seu café, fica confortável e vamos conversar. Hoje nós estamos pela primeira vez gravando um vídeo com microfone. É o primeiro vídeo com microfone. Estou na fase de teste, sabe? Pode ser que ele não fique tão legal, pode ser que o áudio fique muito diferente, enfim. Voltando para o 8 ou 80, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que é um assunto que eu tenho que estar me lembrando, que eu tenho que estar tendo essa conversa comigo. Eu sou muito ou 8 ou 80, ou tá tudo maravilhoso, ou tá tudo uma... sabe? E isso me cansa muito. Nós precisamos muito valorizar os pequenos passos. Por exemplo, quando se fala em alimentação, comer bem, às vezes a pessoa já pensa que tem que fazer uma mudança extraordinária na vida. Exercícios físicos, às vezes a pessoa pensa que ela precisa já ir para academia, ficar 1h30, já pegar sei lá quantos pesos enfim, nós esquecemos de observar as 72 possibilidades que tem, sabe? Os passos, os pequenos passos, o começo. E eu falo sobre essa questão do autocuidado, da qualidade de vida, porque é algo que eu estou mudando e estou querendo e sempre buscando o melhor nesse sentido. E aí eu muitas vezes tenho dificuldade de valorizar o mínimo, valorizar as pequenas coisas, os pequenos passos. Eu preciso compreender que o meio termo é considerável, que o meio termo é algo, que o número 9 existe, sabe? Assim, de você não olhar para o 8 ou 80, mas ver o 9 como uma grande vitória, sabe? E aí depois o 10, e assim você vai caminhando. Às vezes nós ficamos tão impressionados e queremos algo tão grandioso, temos tantas idealizações que nós esquecemos que às vezes aquele mínimo é tudo que a gente consegue. Talvez aquele mínimo que você está fazendo é o seu máximo. E quando você idealiza algo e esse algo vem para o mundo, muitas coisas mudam porque vem para a realidade, vem para as suas condições, o que você realmente consegue, o que você realmente dá conta de fazer. Muitas outras coisas dependem de outras pessoas. Então, assim, não é só você, não é só o seu esforço. No mundo ideal, nós somos mais inteligentes, mais fortes, mais determinados, porque é ideal, sabe? Por mais que você seja uma pessoa forte, por mais que você seja uma pessoa inteligente, no seu imaginário você é sempre mais inteligente do que você realmente é. Você é sempre mais capaz do que você realmente é. E às vezes pensar nessa sua imagem, e teve um momento que fiquei muito como se eu estivesse decepcionada comigo, com a minha realidade, porque eu idealizei uma forma. Eu idealizei um jeito ideal, eu idealizei algo que quando veio para a realidade eu não dei conta. Eu não dou conta por conta das limitações, por conta da vida real, por conta de todas as outras coisas que estão acontecendo, que acontecem, sabe? E aí eu me peguei olhando assim, nossa, eu sou muito pequena em relação a essa questão de ser mais inteligente. Na nossa cabeça, às vezes a gente é mais inteligente do que a gente realmente é. Mas isso não precisa ser algo que vai te desmotivar. Isso é algo que vai te fazer pensar assim, bom, eu não sou tão inteligente como eu gostaria, mas eu posso ser mais inteligente do que eu sou. Até a questão de inteligência, assim, eu tô olhando como algo, como ter conhecimento, informações. Você está sempre descobrindo coisas. O mundo é muito, muito, muito maior do que eu imagino. Então, assim, eu sempre vou estar amadurecendo. E aí, às vezes, no futuro eu vou olhar para mim e pensar assim, nossa, eu estava exigindo isso de mim, mas não tem nem cabimento, sabe? E eu vi muito isso num podcast que eu comecei a assistir.
É um casal de filósofos e eles são muito inteligentes e falando coisas que eu acho muito interessante. E aí eu fiquei assim, e a moça, inclusive, tem a minha idade, que é onde vem, gente, a comparação. Putz, velho, essa mulher é muito inteligente e tal, e eu não sou nada, não chego nem perto dela. E aí eu fico pensando assim, talvez eu criei uma idealização de mim, de uma Mônica, assim, super inteligente. Aí eu vejo uma outra pessoa falando e eu penso, cara, eu não sou nada disso que eu imaginei. Ai, meu Deus do céu, como a vida é cruel. Mas assim, de pensar assim, hoje eu tô refletindo sobre isso, pensando assim, não é que eu vou ficar nesse nível de conhecimento que eu tô para sempre, eu vou sempre adquirir mais conhecimento. E eu não posso me comparar com uma pessoa que ela está na frente, é uma pessoa que ela estuda filosofia e todas as outras circunstâncias e todos os outros jeitos, sabe, assim, que nos difere. E essa questão da comparação vem também na questão de atividade física. Por exemplo, às vezes eu vou para academia e aí eu acho que eu devo pegar a quantidade de peso de pessoas que já tá lá há muito mais tempo. De eu olhar e falar assim, nossa, mas eu tô pegando só 5 quilos. Mas, cara, eu tô começando, 5 quilos é só o que eu dou conta, sabe? Outra hora eu comecei a treinar com o Gabriel, meu esposo. Ele tá pegando muito mais peso do que eu e ele tá, eu acredito que mais determinado a ganhar massa muscular do que eu e comendo muito mais. E, gente, eu não dou conta de comer dessa forma ainda. Eu não dou conta de pegar peso desse jeito ainda. Ou talvez assim, será que eu quero pegar peso dessa forma ou comer dessa forma? Você entende? Assim, pode ser que sim, pode ser que não. Mas como que eu vou me comparar com ele se somos do sexo diferente? Temos forças diferentes, temos motivações diferentes, e como que eu vou me comparar com ele? Sabe? E aí vem uma coisa que é para ser saudável, acaba se tornando frustrante e desmotivacional para mim, sabe? Então, assim, de pensar, de valorizar o mínimo, o que eu dou conta, de olhar para mim sem as idealizações, de ver o que eu estou fazendo hoje que está melhor do que antes. Até em relação a comparar com uma pessoa muito mais inteligente do que eu, e ver que eu não estou no mesmo nível que essa pessoa, mas de não ficar assim, putz, como isso é ruim, mas de ver assim que eu tenho um longo caminho pela frente. E às vezes eu posso ter sido impedida nesse primeiro momento de pensar assim, porque eu idealizei uma Mônica muito mais inteligente, sabe? Ou em outras situações assim, de às vezes eu querer me mostrar mais inteligente quando eu vejo que eu não consigo, gente, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu já penso que eu não... Aí onde vem o 880, eu não consigo, eu não sou inteligente, eu não tô treinando, eu não tô me esforçando, sabe? Quando eu tô, na verdade eu tô sim, é um meio termo, você entende assim, de você não tá ali naquele lugar de excelência, mas você tá sim fazendo algo por você está sim cuidando da sua saúde, você está sim buscando coisas, entende? Só que às vezes a gente se perde nas idealizações que a gente cria. Às vezes a gente se perde achando que a gente tem que ser o melhor ou nada, sabe? De você ver que o que você dá conta é mais importante do que o que você não dá conta. De valorizar aquelas pequenas coisas, como por exemplo, assim, olhar um pouco para trás e talvez aqui seja sair um pouco do presente para olhar um pouco para trás, ver a sua caminhada. Inclusive, eu achei interessante essa filosofia, essa metáfora, que é você não é um ponto, e sim uma rede. E aí é no sentido de você sair um pouquinho da realidade para você olhar ali um pouco o passado, tudo que você já fez até aqui e também o que pode acontecer, sabe, assim, de você sair desse momento de eu não dou conta, eu não sou isso, eu não
não faço o que eu gostaria de fazer, para olhar para trás, para olhar para tudo que você já fez e olhar tudo que você dá conta, tudo que você pode alcançar, sabe? Nesse sentido. Às vezes, olhando assim na internet, olhando para o que a pessoa tá falando ali da vida dela, do que às vezes é muito fácil para essa pessoa, fica fácil esquecer todas as nossas lutas que são específicas nossas, sabe? Olhar para o seu, quando você olha para uma pessoa e aí você começa a se comparar e achar que você tem de estar daquele jeito, que você deveria fazer daquela forma, e por que para você não é tão fácil como para aquela pessoa, você acaba esquecendo que a sua caminhada é outra, que a sua caminhada é diferente, sabe? O seu esforço, às vezes, é diferente, às vezes pode ser aquilo, é tudo que você consegue, sabe? E aí, aqui, a questão, a pergunta que eu faço, por que estamos sempre olhando para o que falta? Por que olhamos para o que não temos? Por que olhamos para o que não conseguimos? E por que não olhamos para o que a gente tem, para o que a gente consegue, sabe? Às vezes a gente vive algo hoje que você há um tempo atrás estava pedindo para Deus, sabe? Que você estava orando e querendo que aquilo acontecesse na sua vida. Hoje você vive aquilo, aquela oração foi atendida. E às vezes a gente não repara isso porque nós estamos pensando no próximo passo e pensando naquilo que nós não conseguimos ainda, sabe? De pensar naquele degrau onde a gente quer estar e a gente ainda não está lá. E isso não quer dizer em momento algum que você vai deixar de ir além, você vai deixar de correr atrás dos seus objetivos e de se tornar uma pessoa melhor. Mas às vezes de desprender um pouco dessa ideia de ter que ser sempre melhor e melhor e melhor e de viver o que você é na sua condição e automaticamente você vai caminhar para algo melhor. Quando eu falo sobre o treino, por exemplo, se você continua ali dando o seu... Não vamos falar dando o seu melhor não, porque às vezes hoje o seu melhor é um, amanhã o seu melhor é outro. Às vezes o seu melhor hoje é o mínimo seu de ontem, sabe? Às vezes o seu mínimo é o máximo de uma outra pessoa. Então assim, não vamos nos prender a isso, mas de ter uma constância em algo que você acredita que é bom para você, compreender os contratempos da vida e sempre olhar para aquilo que você deu conta de fazer naquele momento, naquele dia. E aí, tendo essa constância, você vai chegar a um lugar que é melhor do que esse que você está vivendo, sabe? Amadurecer, você vai caminhar, você vai envelhecer, você vai adquirir conhecimento de mundo, de informação, sabe? De vivências. E sim, é como se fosse um caminho inevitável, assim, como se a excelência fosse chegar com o tempo. E se você tem constância em algo, a excelência é uma consequência, é inevitável, sabe? Mas precisa de tempo, precisa do bendito tempo. Tempo é algo que eu sempre falo, mas assim também é algo que eu tenho muita dificuldade de lidar, de respeitar o momento. Inclusive, o que eu sempre falo de estar no presente. É um exercício tão difícil para mim. Mas eu continuo dizendo, sabe, estar no presente e valorizar isso de agora, valorizar esse momento e manter constância nas coisas que você quer, nas coisas que você acha importante para você. Olhar assim para a sua qualidade de vida e pensar assim que é cansativo cuidar de você, sabe? É mais fácil cuidar do outro. E eu achei interessante isso, né, que eu estava refletindo com outro podcast que eu estava escutando. É muito mais fácil você cuidar do outro. É muito mais fácil você chegar em uma amiga e dar vários conselhos para a vida dela, sabe? E aí, aqui a gente pode olhar para nós e pensar assim, tá, se você está em uma determinada situação e você está se exigindo muito e muito, pensa o que você diria para uma amiga. Muitas das vezes eu sou muito mais cruel comigo do que eu seria com pessoa. Às vezes eu falo coisas para mim mesmo que eu não falaria para uma amiga, porque o que eu penso?
Eu posso magoar essa pessoa e eu não quero magoar ela. Às vezes eu tenho cuidado para falar uma coisa com a pessoa. Eu olho o jeito da pessoa, eu olho para a fragilidade da pessoa, o que a pessoa está sentindo. E quando é comigo, será que eu me coloco no meu lugar, sabe, assim, de ser aquela pessoa que eu vou olhar para a vida na minha realidade, no meu ponto de vista e ser gentil comigo, me dar um conselho que vai me ajudar, mas que também não vai me ofender, sabe, assim, porque nessa de um 8 ou 80, às vezes eu sou muito rígida comigo mesma, às vezes eu falo coisas desagradáveis comigo mesma, sabe, porque é muito mais fácil ser gentil, ser agradável com outra pessoa do que com nós mesmos. E nós precisamos aprender a nos respeitar, a respeitar o nosso tempo, a respeitar a nossa história, sabe, a respeitar a nossa caminhada. Eu creio que é a manutenção de tudo, a manutenção de um relacionamento, a manutenção de um laço de amizade, a manutenção do corpo, da saúde, sabe, assim, pequenos atos, pequenas coisas que nós vamos fazendo de acordo com aquilo que a gente dá conta, que a gente consegue, de você olhar e valorizar os pequenos passos, de valorizar o número 9 depois do 8, sabe, assim, e valorizar essa conquista, esse momento. No final é a junção de tudo aquilo que você absorveu em cada etapa, em cada fase da vida, que possamos valorizar o que damos conta, sem se comparar, sem idealizações e sem exigir de nós mais do que damos conta, que possamos pensar naquilo que nós damos conta e valorizar aquilo que nós damos conta e aquilo que estamos fazendo no momento por nós, cuidar de nós como se nós fôssemos um amigo querido, que a gente tivesse cuidado ao falar alguma coisa, porque nós gostamos tanto daquela pessoa que não queremos magoá-la, sabe? Ter essa paciência com a gente e observar como estamos cuidando de nós, como estamos cuidando dessa amiga, desse amigo, que somos nós mesmos, sabe? Obrigada por ter ficado até o final. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Compartilha para uma pessoa querida para você e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!